se tem cisão, um dos comentaristas, que é o Bernardo Tanis, né? Esse autor gosta muito da história do Ítalo Calvino, o Visconde partido ao meio, porque ele cita em vários momentos, inclusive na tese de mestrado dele, que eu orientei, então conheço isso de dentro, né? Bernardo Tanis. E aí ele diz, olha, mas é o caso do Visconde partido ao meio, né? Na história do Calvino, o Visconde é atingido por um raio, não morre, mas ele se divide em duas metades que não se comunicam. Um pouco como na história do médico e o monstro, né? Mr. Jekyll e o Dr. Hyde, né? Ou então em outras histórias dessas ditas infantis, mas que na verdade representam figurações de fantasmas inconscientes, né? De cenas fantasmáticas do inconsciente, e que em que o indivíduo tem duas vidas, super-homem, né? Não precisa ser necessariamente do bem e do mal. Mas uma coisa é o super-homem, ele é o super-homem, mas ele se mantém como aquela imbecil, mais ou menos, do Clark Kent, que é a base do Ken, né? Não por acaso Ken da Barbie, né? Ele é um cara que é um jornalista, tal, mas ele namora a tal da menina, ou queria namorar, mas ela não gosta muito dele, não lhe dá bola, e ele então, de repente, né, tá sempre com a roupa de super-homem, evidentemente, quando aparece um perigo qualquer, ele, né, faz lá o Shazam, ou seja lá o que for, e vira o super-homem, aí voa, tem visão de, sei lá, atravessar barreiras, mas ele tem um calcanhar de Aquiles, que é a Kryptonita. Né? Ele é suscetível à Kryptonita, coisa que os seus inimigos acabam descobrindo. A mesma coisa com o Batman, né? Que a gente, enfim, sabe, ele é um cara lá, um ricaço de Nova York, etc., mas de repente, quando é necessário, ele vira o Batman, e aí ele tem, não exatamente superpoderes, mas uma tecnologia fantástica, é um grande lutador, tem aquele Batcarro, Batmóvel, sei lá e tal. É o Homem-Aranha, e etc, etc, etc. Né? Tá cheio de exemplos de cisão, né? Mas seja decisões que são egocintônicas, né? Boas para o indivíduo, por exemplo, essas do cara virar super-herói, claro que é uma maravilha ser super-herói, né? Também quero ser. Né? Não sei se Homem-Aranha, Aranha é um bicho nojento, horroroso, mas perigoso, inclusive, né? Mas ser super-homem, você de repente faz assim, e você voa, né? Tem, inclusive, num dos filmes, o Super-Homem, né, ele consegue fazer o tempo voltar para trás e ele não consegue evitar a destruição da Terra, sei lá, não me lembro agora o que é, mas aí, com um pouco de sorte, não sei que mandinga lá que ele faz, ele consegue fazer o tempo voltar para trás e reconstrói a Terra que ele permitiu que se esfacelasse sob um ataque de extraterrestres, e, sei lá, OVNIs ou o que seja. Né? Agora, no caso do Mr. Jekyll e Dr. Hyde, isso é um negócio terrível, né? Porque o cara é um médico, de repente ele bebe aqueles troços lá que ele bebe e vira um ser horroroso, Hulk, por exemplo. Né? Enfim, eu gosto de dar exemplos assim da cultura geral, né? Da literatura, do cinema, cultura de massa, porque é uma coisa que todo mundo conhece. Né? Isso tem uma terminologia técnica e uma tentativa de compreensão dentro da psicanálise com seus conceitos e as suas teorias, mas se refere a fenômenos que são, não diria do cotidiano, né? A não ser naquele lugar onde aparece o lobisomem, né? Tem uma cidade lá onde já o chupacabra, que é uma coisa que o lobisomem, né? E tantos outros. Né? E aí são cisões antagônicas, a gente deveria dizer, né? Nocivas para o indivíduo, e que são geradoras de qualquer maneira, de um grande poder agressivo de destruição. O monstro, o lobisomem e tantas outras que a gente pode imaginar. Né? Você bebe não sei o quê, vê o Hulk, e etc. Né? Então, o que induz isto, né? Esse tipo de fantasia? Visivelmente, para gerar um potencial de agressão e de destruição tão grande, né, sobre-humano, ou até inumano, como no caso do lobisomem, né, é preciso que a força motriz por trás disso seja uma angústia colossal, colossal, e da qual a gente pode ter uma ideia a partir daquilo que é gerado para se proteger dela. Né, no imaginário. Então, esse princípio da retaliação, que é um princípio que vem da projeção, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né,
é visto ao contrário. A gente poderia talvez dizer, né? Para não ser ferido com ferro, eu preciso ferir o agressor com o ferro dele antes que ele me fira com esse mesmo ferro, né? Então, eu vou me transformar num ser tremendamente poderoso, geralmente muito forte, ou muito astuto, ou muito sei lá o quê, né? Geralmente forte mesmo, que é uma coisa brutal, infantil, né? A lógica da pré-história, né? Do murro, da porrada e tal. Então, um ser extraordinariamente forte para poder vencer com esse a mais de força, né, que ganha ao se transformar no monstro em questão, para poder combater aquele que vem me agredir. Então é bastante evidente, né, que no início tem o medo. No início não era nem a palavra nem a ação, né, como está no Totem e Tabu. No início era o pavor, o medo de ser destruído, agredido, invadido, controlado, despedaçado, envenenado e o que mais vocês possam imaginar de formas de agressão. Então, dependendo de qual é a fantasia que está por baixo dessa forma de defesa, né, o indivíduo vai procurar criar um antídoto, ele mesmo, cuja força é multiplicada por 100, por N, sei lá, imensamente, né? Para poder fazer frente a um medo. Quem vai se transformar, quem imagina que se transforma em lobisomem, é porque que é um predador, né? Que despedaça, come, caça, morde, enfim, né? Ele está com medo de ser atacado por um lobo ou por um equivalente de um lobo, alguém que virá mordê-lo, despedaçá-lo, destruí-lo, fazê-lo sangrar, sofrer, e por aí vai, né? Então, esse é o princípio por trás da projeção e do domínio. Você percebe que uma coisa por assim dizer, o avesso ou o complemento da outra, né? Para haver controle, necessidade de controle, aquilo que me ameaça e, portanto, precisa ser controlado, dominado, neutralizado, né? Eventualmente amarrado, acorrentado, chicoteado, enfim, todas as e por fim morto, nas formas variadas do sadismo, né? Neutralizado, quer dizer, zerada a sua potência de destruir, né? Para que isso aconteça, eu preciso temer que para comigo aconteça isso. E aí, imaginando que isso que vai acontecer comigo será a ação de X, eu me transformo, então, em X ao quadrado, ou a 10ª potência, de maneira a poder combater X com as suas próprias armas. Assim nasce a fantasia de controle e de domínio.